Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: ele acolhe os pecadores e come com eles. Apresentou-lhes então esta parábola, dizendo: qual de vós, tendo 100 ovelhas, se perde uma delas, não deixa as 99 no descampado e vai procurar a que se tinha perdido até a encontrar? E depois de a ter encontrado, não a põe todo contente aos ombros, e de regresso a casa não chama os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: congratulai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que se tinha perdido? Pois digo-vos que no céu haverá também maior alegria por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou ainda, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não varre a casa e não procura diligentemente até a encontrar? E depois de a ter encontrado, não chama as amigas e as vizinhas, dizendo-lhes: congratulai-vos comigo, porque encontrei a moeda que tinha perdido? Assim também eu vos digo que entre os anjos de Deus haverá alegria por um só pecador que se arrepende. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estes religiosos citados por nosso Senhor Jesus Cristo, citados pelo evangelista São Lucas no Evangelho, os escribas e os fariseus, eram até então os legítimos representantes de Deus diante do povo. Tinham se apropriado das escrituras, da lei de Moisés, dos profetas, tinham criado e inaugurado escolas teológicas ou rabínicas para preparar os seus mestres, e eram então os juízes religiosos do povo, inclusive fazendo uma vigilância cuidadosa sobre possíveis desvios do modo como se devia acreditar e prestar culto a Deus. Só que aqui temos um problema. O problema é que enquanto os fariseus explicam e falam de modo frio as escrituras para o povo, Jesus Cristo faz milagres. Eles falam, mas Jesus não apenas fala, ele opera obras maravilhosas. E o que acontece? Um problema sério. Quer dizer então que Deus sanciona e aprova a obra de Jesus, assina embaixo do que ele fala e do que ele realiza, mas não faz a mesma coisa com os oficiais da religião da época, que eram pregadores frios da tradição mosaica, da tradição judaica e nada mais. Não resta a menor dúvida que Deus está do lado de Jesus Cristo.
e não daqueles homens que não deixam nosso Senhor em paz. Onde Jesus está, onde se reúne uma multidão em torno de Jesus, lá estão os fariseus e os escribas, os doutores da lei, vigiando Jesus. Eles devem então, para retornar ao seu posto, à sua posição de liderança e de glória religiosa, desqualificar nosso Senhor de todas as formas e de todas as maneiras. Jesus deve ser desautorizado, desqualificado. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, Jesus é desumanizado, porque estes mesmos homens vão acusá-lo de operar obras maravilhosas por ser possuído pelo demônio. Jesus era servo de Beelzebu, servo de Satanás, e pelos poderes do diabo realizava aquelas coisas extraordinárias. Hoje, se os senhores prestaram atenção, a acusação foi de caráter mais político. Ele não é profeta, ele não é santo. Olha lá, ele acolhe pecadores e come com eles, tem intimidade, faz refeição com pecadores. E no tempo de Jesus, você partilhar um alimento com alguém significava você partilhar a vida, entrar na intimidade, na vida dessa pessoa com quem você se sentava à mesa. Ele não pode ser um homem de Deus. Olha aí, é cercado de gente que não presta. Ele é igual a eles. Se um de nós aqui, por um desígnio de Deus da providência, operasse um grande milagre na hora da missa, não sei, teremos a obrigação de nos curvar diante deste instrumento de Deus e beijar-lhe os pés. Porque aquele que opera um grande sinal, um grande milagre, é alguém assinalado por Deus, é alguém confirmado por Deus, é alguém que pelo milagre recebe o testemunho favorável de Deus. É como se Deus dissesse: eu estou com ele. O que ele fala e o que ele faz confirmam que eu estou com ele. Eu aprovo o que ele está falando e o que ele está fazendo, e eu assino embaixo pelo milagre. Agora, senhores, meditem bem. Que mal é este? Que coisa absurda é essa? Que nem o milagre, nem uma obra sobrenatural, nem algo que inverte as leis da própria natureza consegue, ao fim e ao cabo, modificar o sentimento e o coração dos que estão testemunhando o milagre. A pessoa vê o milagre e é refratária. Ela é refratária por
Por ocasião de uma pregação na sinagoga, havia lá um homem com a mão deformada, a mão seca. Num dia de sábado, no Shabat, no dia de descanso obrigatório dos judeus, e Jesus desafia os seus fiscais na sinagoga e opera o milagre, cura o homem de mão seca. E o que acontece? Estes mesmos citados aqui e que estavam na sinagoga naquela ocasião do milagre, ao saírem, tramam a morte de Jesus. Tramam a sua morte. Mas o bom senso diz: puxa vida, ele não está operando um bem enorme, fazendo um milagre, conseguindo algo que os remédios e os médicos não conseguem? Está aí um testemunho inquestionável de que ele é o enviado por Deus e que ele é o Cristo. Mas o milagre, para alguns, ao invés de obter este efeito, consegue o efeito oposto. Após ter curado o homem da mão seca, os fariseus e os doutores da lei saem da sinagoga para tramar um modo de matar Cristo. Eu estou dizendo estas coisas para que comecemos a nos olhar a nós mesmos, com outro tipo de olhar. Quanto ao mal, nós sabemos, quanto aos males que fazemos, quanto a aquele mal que acalentamos na alma e que acaba sequestrando o nosso afeto, nós sabemos só como esse processo começa. Não sabemos como ele termina. Esse endurecimento de alma aqui, destes homens pérfidos, perversos, eles sim, os verdadeiros endemoniados, isso não é coisa que começou de um dia para o outro. Vocês sabem que Santo Tomás de Aquino ensina que o erro, o mal, no começo é pequeno e no fim fica o quê? Enorme. O erro pequeno, o mal pequeno no começo, fica gigante no fim. De modo que, presta atenção, eu falei nas outras missas e repito aqui: você nunca cumprimenta um ladrão duas vezes. O ladrão que você cumprimentou mês passado já não é o mesmo neste o quê? Neste mês. Você nunca abraça o mesmo assassino duas vezes. O assassino que você abraçou na semana passada não é mais o mesmo nesta o quê? Meu irmão, minha irmã, o mal não para de crescer. Tendo encontrado na alma tíbia o terreno, o solo fértil para se desenvolver,
não vai parar até matar a alma. De uma morte permanente, que não se trata desta morte aqui da pessoa que comete um pecado grave, um pecado mortal, e depois vai ao confessionário arrependida e é absolvida e volta à graça, volta ao estado de graça e amizade com Deus. Não é disso que eu estou tratando. Eu trato aqui desta situação em que o mal, assumido, amado, não combatido, começa como que a compor a natureza daquele que o cometeu. De forma que a graça de Deus, não pode agir, não pode tocar. São refratários, como acontece com a pessoa doente dos olhos, que reage mal à luz. A luz é muito boa, mas fere e machuca o olho enfermo. O olho enfermo não quer a luz. Aqui neste hospital, há muitos anos atrás, eu ainda estava no começo do meu ministério sacerdotal. Na paróquia onde eu trabalhava, tinha uma auxiliar de enfermagem que trabalhava aqui. Uma senhora muito piedosa, conheceu muito o Frei Damião, e ela me contou a que ponto podemos chegar. Ela disse que aqui no pronto atendimento chegou uma pessoa esfaqueada, tinha perdido muito sangue, e não haveria como salvar a pessoa. Ela, muito piedosa e devota, segurou na mão do homem e disse: reza comigo um Pai Nosso, vamos rezar. Hora da morte. Sim? Entenderam bem? O homem começou a chamar Satanás. Morreu com o nome do demônio na boca. Há uma situação, há um agravamento do estado da alma provocado pelo mal que nela se arraigou, pelo pecado que não encontrou a penitência necessária para ser tirado, que leva a esse tipo de coisa. Convidado a rezar um Pai Nosso, já nos estertores, na hora de morrer, ao invés de invocar o Pai do céu que salva quem a Ele recorre, chamou Satanás. Numa ocasião, eu fui atender também num hospital. Família muito devota, muito piedosa, pediu que eu fosse à UTI visitar lá o pai da família, o senhor mais velho. Os parentes recorreram e eu fui, era noite. Ele estava na UTI, entubado, meio sedado, tinha algum grau de consciência, mas estava meio sedado. Então, não havia outra coisa a fazer a não ser administrar a extrema unção. Havia poucas
expectativas e possibilidades dele sair daquele estado, dele voltar à vida. Então, a família me recebeu no saguão do hospital, etc. Então, eu recebi licença para subir. Quando me aproximei do leito, e comecei a fazer orações, e ele percebeu que era um padre que estava ao lado dele, ele começou a fazer assim com a cabeça, ó. Ele não o quê? Não quis. Não quis. O auxílio eficacíssimo do sacramento que poderia salvá-lo, ele recusou. Ele recusou. Mas isso não é para nos admirarmos, meus caros, porque os antigos diziam, os romanos já diziam, talis vita finesita. Tal vida, tal morte. A gente morre como a gente vive. Estas situações que eu acabo de ilustrar não são outra coisa a não ser o resultado de uma vida inteira de afastamento de Deus e de intimidade, não encontro o termo melhor, com o mal e com o pecado. Então nós temos aqui, por exemplo, em situações como estas narradas pelos evangelistas, dois abismos. Um da misericórdia de Deus, que quer perdoar e que estende as mãos aos pecadores para que se convertam e se salvem. E no outro lado, no outro abismo, o da obstinação, do endurecimento, do ódio a Deus. A impenitência, que é essa convivência pacificada da alma com o mal, e que depois causa esse bloqueio à graça e à ação de Deus. Essa situação deve chamar a nossa atenção. Primeiro que, por causa da nossa natureza corrompida, nós temos uma grande dificuldade de avaliar de modo justo a gravidade de nossas ações. Nossa tendência de nos acostumar com o mal é enorme. Outra coisa é que a impenitência ganhou cidadania. Qual é o modo habitual de vida no mundo lá fora? É a impenitência. Que obriga, em nome dos direitos humanos, em nome da cultura, em nome da liberdade, em nome da modernidade, chamar o bem de mal e o mal de bem. Portanto, do ponto de vista da salvação das almas, o mundo está do avesso. Do avesso.
me desculpem, para estas coisas para as quais eu estou tentando alertar os senhores, nós não estamos em melhor situação do que a da ovelha boba, que vê a paisagem, para comer a paisagem. Não vê o lobo escondido na paisagem. Evidentemente que os nossos excessos com relação ao que o mundo do prazer e da liberdade nos oferece, aquela atitude arrojada de cair de cabeça nestas coisas sem o necessário comedimento, está produzindo em nós uma situação parecida com a destes homens que se tornaram refratários e resistentes a Jesus Cristo nosso Senhor. Cada um de nós é o maior perigo para a sua própria salvação. É disso que temos que estar convencidos. Porque nos é muito difícil colocar na categoria de coisas más e reprováveis aquilo que caiu no nosso gosto, aquilo que nos contenta, que nos regala. Alguém poderia dizer: mas padre, que exagero, eu faço coisas que não são pecado, até perco tempo até Sim, é verdade, eu exagero, escuto música demais, ou converso demais, mas isso não chega a ser grande pecado. Ainda que não seja pecado, é algo que não tem nenhuma serventia utilidade para a salvação. É perda de tempo, e o tempo é aquela graça que passa. E o quê? Não volta mais. Acabou. Não, mas isso aqui não é errado. Assim, moralmente nem merece censura. Não é pecado. Mas que utilidade isso tem para te salvar? Nenhuma. É uma vaidade tola. Não nos pode faltar esse tipo de sabedoria. Estas grandes e frondosas árvores um dia foram uma semente, um gravetinho insignificante. E nós temos normalmente como critério de juízo com relação às nossas atitudes a de minimizar, a de nunca achar que as coisas que fazemos nos colocam em real perigo. Até porque depois a gente pode confessar. Agora, guardem bem, a confissão material dos pecados não é suficiente para livrar a alma do afeto do pecado. Me desculpe aquele que pensa: bom, eu confessei, está tudo... Não está resolvido. Você pode ter feito materialmente uma confissão muito bem feita, como fez Judas Iscariotes.
que disse aos inimigos de Cristo: pequei, entregando sangue inocente. Judas confessou o seu pecado, e o confessou muito bem. Foi lá dizer a Anás e Caifás: pequei, traindo sangue inocente. E de que adiantou? De que adiantou? Satanás não deixa você confessar, e caso permita que você se confesse, dá tapinhas nas suas costas dizendo: já confessou, esquece. Sim, o pecado foi absolvido, não resta a menor sombra de dúvida, mas o afeto por ele não saiu da mão. E se não tomarmos uma posição firme contra nós mesmos, isso aí que parece pequeno vai crescer, vai ficar enorme. E vai manifestar seus piores e mais perigosos sintomas no momento naquela hora quando você não puder mais reagir. Então, guardemos bem estas coisas para não termos ilusões. Talvez fosse bom recordar aqui a oração do célebre São Filipe Neri, que já adiantado na santidade dizia a nosso Senhor Jesus Cristo: Jesus, cuidado comigo, que eu te traio e eu te vendo. Cuidado comigo, eu te traio e eu te vendo. Então quer dizer, padre, quer dizer então que a gente pode chegar até mesmo ao ódio a Deus? Sim, podemos. O fruto mais sazonado, mais maduro do pecado é esse, o ódio a Deus. O ódio a Deus. Um remédio tão salutar, tão poderoso como aquele que nos é ministrado na Sagrada Comunhão, não teria razão de ser se não fosse o nosso estado miserável. Que podemos, de homens e mulheres que, começando mal,
podem acabar pior ainda. Pior ainda! Então, quanto às nossas misérias e falhas, tivermos uma reação parecida daquele que encontra uma serpente no caminho perto de si, uma serpente venenosa, e foge dela, aí teremos entendido bem do que tratamos aqui hoje. Porque enquanto continuarmos afagando o nosso ego, refém dos males que nos compensam com vantagens e prazeres, não entendemos onde podemos chegar. O que eu sei quanto à minha condição de cristã, eu sei hoje, para o dia de hoje. Eu não sei como vou estar amanhã. Quem daqui está consumado em graça? Ninguém. Quem está consumado em graça? Ninguém. O que sabemos com relação ao nosso trato com Deus, a nossa fidelidade a Ele, é o que temos e sabemos para o dia de hoje, para esta hora e mais nada. Então não tenhamos presunções. Não cometamos o pecado contra o Espírito, que já também é sintoma da estagnação de uma alma, que é aquela de julgar por si o valor de suas próprias ações, boas e más. Quem sabe quanto ao bem que fez, ao aparente bem que fez, ao aparente bem, se Deus o vê como verdadeiro bem? Eu não sei. Quem sabe? Quem sabe se suas ações, aparentemente tão boas, merecem de fato prêmio e não castigo? Nós não sabemos. Cuidado para não cair naquela ingenuidade moral ridícula dos que dizem: eu nunca matei, eu nunca roubei, portanto estou justificado, mereço o céu. É o que a maior parte das pessoas pensa. Eu nunca matei, eu nunca roubei. Quem pode ponderar o valor de suas aparentes ações boas? Eu não sei, ninguém sabe. Eu não sei, até ao celebrar uma missa, rezar o ofício, com quanta vaidade, quanta soberba eu contaminei aquilo, que aos meus olhos pareceu algo tão sublime, tão alto, tão santo. Eu não sei o quanto da minha vaidade e da minha soberba contaminaram aquele ato de bondade. Quem sabe? Então todo cuidado, toda cautela,
aqui, qualquer dose de humildade nunca será grande demais. Compreenderam? Qualquer dose de humildade nunca será grande demais, porque ninguém de nós pode ponderar o valor das coisas que fez, sobretudo aquelas que considerou muito boas, muito meritórias, valiosas para o céu. Não sabemos. Não sabemos. Os homens que hoje procuram desqualificar e desumanizar nosso Senhor Jesus Cristo, os mestres da lei e os fariseus, e que diziam: ele é um impostor, olha aí a prova, ele se mistura com pecadores, ele come com eles, olha a fraude, está aí, está provada. Era gente que conhecia as Escrituras e rezava muito. Estão entendendo o que o padre está falando? Mas não perceberam, não se deram conta que sua soberba religiosa os fez chegar a ponto do pecado irremissível, que é o pecado contra o Espírito Santo, de atribuir mal ali onde Deus age. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, um dos 6 pecados para os quais não há remissão nem perdão. Vamos tratar disso oportunamente. Cuidado, queridos. Antes éramos enganados pela impiedade, que é o ateísmo prático. Antes éramos enganados e iludidos pela irreligião, por algum grau de ateísmo. Agora podemos ser enganados por um dolo e por engano mais sutil e refinado, que é o engano religioso. Como destes homens citados pelo evangelista São Lucas. Que não se deixam mover nem comover pelos milagres que Jesus faz. E quando questionados pelos milagres, falam: mas ele faz milagres, como é que ele pode ser um pecador? Ele está possuído pelo diabo, por isso ele faz milagres e estas obras portentosas, porque Satanás age nele. Foi o argumento. E no entanto, estes que blasfemam são os modelos religiosos do seu tempo, os legítimos representantes de Deus, os detentores oficiais da ciência, das ciências das Sagradas Escrituras. Não são ateus, não são marxistas, não são existencialistas, não são iluministas.
O nosso intuito aqui é exatamente esse. Qual, Padre? Com esta catequese, ajudar os senhores a desconfiar de si o quê? Porque a confiança em Deus vai na proporção inversa da confiança em si mesmo. Quem confia em Deus? Quem deixou de confiar em si. O quanto eu confio em Deus? O quanto deixei de confiar em mim? Supliquemos esta graça e este dom para não erramos tanto no mal. Quando andávamos em trevas, Deus nos livre de errar agora que estamos de algum modo na luz. Não o permita, Deus e sua infinita misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.